Bem-vindos a esse novo projeto de treinamento para as Olimpíadas Brasileiras de Química, então para as OBQs, treinamento de Química. Eu sou o idealizador do projeto, Lucas Zanoni da Vole, e junto com outros 11 colegas muito bons, a gente vai estar montando uma série de vídeos de aula, cobrindo todo o conteúdo que cai na terceira fase e na quarta fase da OBQ. Terceira e quarta fase da OBQ. Então, se você está fazendo essa Olimpíada, ou é um entusiasta de química, gosta muito da matéria, é, vocês vão gostar muito desse programa de treinamento. E, primeiramente, eu gostaria de fazer uma aula introdutória, é, contando um pouco, falando um pouco sobre o que é a química, né? Então, primeiro, nessa primeira aula aqui, o que é a química? Então, eu acho muito interessante, coisa que eu acho mais interessante na química é que é toda essa área da ciência que a gente desenvolveu como humanidade para justamente estudar, ou melhor, vamos fazer assim, o que vocês podem achar que a química estuda, né? É toda uma área da ciência, ela estuda o quê? Alguns podem achar que ela estuda algumas reações, né? Reações químicas, reações, tipo alguma coisa mais voltada à alquimia, assim. Então, vocês podem pensar em Erlenmeyers, em soluções dentro deles, soluções de várias cores, né? Ela fica azul. ah, mas aí, outra pessoa pode falar que não é tudo, que ela não mexe só com reação, mas ela também mexe com transformações da matéria. Alguém pode chegar para você e falar, não, não é só reação, é qualquer transformação da matéria. Então, não necessariamente você está mudando o que está lá dentro, você pode só estar, talvez você não está, você está só rearranjando elas, né? Não está mudando exatamente a molécula que você está lá dentro. Mas aí outra pessoa pode chegar e falar que não é só transformação. Na verdade, a gente estuda tudo que envolve as partículas pequenas. Então, é um estudo das partículas pequenas. Então, tudo que é bem pequeno e compõe a matéria, a gente estuda. Mas aí essa daqui também não está completa, né? Porque ela deixa de falar sobre coisas que não envolvem transformações da matéria, envolvem também transformações de energia, que também é uma coisa que a química estuda. Então, uma boa definição para a química é justamente, vou baixar aqui o tamanho, é justamente o estudo da matéria e energia. E energia. E todas as suas transformações também, né? As suas transformações. Então, na prática, o que a química estuda assim de uma forma mais concreta, né? De uma forma que a gente consiga visualizar? Ela estuda, por exemplo, ela estuda tudo, praticamente tudo do universo. Ela estuda, por exemplo, por que uma mesa assim, de madeira, ela é dura, por que uma mesa é dura, é, ela estuda sistemas biológicos, ela estuda como que como que o seu corpo funciona, ela estuda o porquê que o metal ele é super duro e ele derrete em temperaturas muito altas. Ele estuda por que a gente pode queimar papel, por que a gente pode queimar combustíveis. Ele estuda literalmente praticamente tudo o que se pode imaginar. É, a composição da sua pele,
E por que a gente sabe dessas coisas, né? Por exemplo, a gente sabe a composição da sua pele, ou a composição de uma mesa, a gente também sabe como ela funciona, né? Então a gente acaba descobrindo realmente como tudo acaba funcionando no universo inteiro. E a química também, ela acabou, como resultado, né, dessa área de conhecimento, de ciências que a gente desenvolveu, ela trouxe muitas descobertas únicas e muito importantes. Então, a química também trouxe descobertas. Muitas descobertas. É, onde a gente pode citar, por exemplo, ligas metálicas. Então, algumas grandes descobertas da química foram, por exemplo, as ligas metálicas, que mudaram completamente como a gente trabalha com o que a gente usa para construir coisas, né? Então, isso mudou completamente, por exemplo, as nossas ferramentas. Mudou, por exemplo, como as coisas que a gente usa para construir. Então, foguetes hoje em dia usam, tem muita química envolvida. Então, desenvolvimento de foguetes atualmente usa muito isso, desenvolvimento de prédios, desenvolvimento de várias áreas. Outro exemplo, por exemplo, seria a descoberta de novas moléculas. A gente pode citar também novas moléculas. E novas moléculas é algo que em química pode remeter a muitas áreas diferentes, né? Então, novas moléculas, elas podem servir para a medicina, por exemplo. Então, eu posso citar a cisplatina. Eu posso citar, então essa aqui é a cisplatina. São algumas das moléculas que tem. Então, para a medicina, a química tem muitas descobertas, muito avanço para a medicina. Essa molécula aqui, ela é um dos principais fármacos anticancerígenos. Então, remédio anticâncer, né? A química tem muito para isso. Então, desenvolvimento espacial, medicina, por exemplo, a amônia, que foi muito importante para a Revolução Verde. Então, tá até verde aqui, né? Muito importante para a Revolução Verde, então, para a agricultura, para a gente poder aumentar a produção de alimentos, que foi aperfeiçoado. A cisplatina, né, ela foi criada pelo, pelo italiano Peroni. A amônia, o ciclo foi aperfeiçoado pelo Bosch, aperfeiçoado por Bosch, aperfeiçoado por Bosch, né? Então, medicina, desenvolvimento espacial, até agricultura, essas novas coisas. A gente pode citar também, atualmente, as novas tecnologias. Então, superprocessadores de computadores, também tecnologias. Então, tem muita química envolvida também nos superprocessadores de hoje em dia, em que a gente cria nanopartículas. Então, isso daqui é para ser tipo um superprocessador. Minhas técnicas de desenho, eu acho que você pode ver que não são muito boas, né? Mas eu vou fazer o possível. Então, os superprocessadores, por exemplo, em que a gente usa muito, muitos nanomateriais para isso. Nanomateriais. Materiais. Isso, nanomateriais. E tem muitos outros exemplos que podem ir para a energia solar. A gente pode citar muitos exemplos de energia solar que envolve muita química, é, além da medicina, desenvolvimento de novas ligas, é, computadores, tem uma gama muito grande assim de comida,
A química está muito relacionada também à comida, então praticamente qualquer área que você possa imaginar que envolva átomos, né, que envolva matéria ou energia, tem química envolvida. Tem química envolvida. E isso é que eu. E realmente as áreas estão se desenvolvendo muito. E se você é um entusiasta de química, se você está aqui estudando sobre isso, né? ah, então pode muito bem ser que você pode ser a próxima pessoa. Pode muito bem ser que você pode ser a próxima pessoa a fazer um dos grandes avanços da química que vai realmente mudar completamente como a gente trabalha em determinada área do mundo, assim. Então, isso daqui é uma introduçãozinha sobre a química, ahn, e sobre o treinamento. É, a gente vai se aprofundar em todos os tópicos que caem. Juntamente com os meus colegas, a gente fez um compilado de tudo que cai até a terceira e a quarta fase da OBQ, né? Então, se você ver esse treinamento até o final, se você assistir esse programa até o final, você vai ter todas as ferramentas para passar da terceira fase e passar da quarta fase da OBQ. E já podemos começar um pouco hoje a ver um pouco do conteúdo. Então, uma aula bem introdutória, assim. Eu posso falar agora sobre como justamente a matéria está organizada, né? Para a gente ter essa visão mais, é, essa imaginação de como que as coisas estão organizadas ao nosso redor, né? Como que a matéria está organizada. Então, na química a gente divide a matéria em principalmente quatro partes. Então, a menor delas, que é o átomo. Então, a menor das coisinhas, que é o átomo. Ele não é a menor parte da matéria. A gente sabe que tem coisas menores, que eu estou até desenhando aqui, ó, são coisas menores. E aí o átomo, a gente pode desenhar ele aqui assim. E aí eu vou aprofundar mais em outra aula sobre o que é o átomo, que a gente vai estudar sobre ele. Então a gente pode ter o átomo aqui, né? Ele pode ser apresentado assim, que ele é a menor coisinha, não é a menor, mas a gente pode chamar que ele é a menor coisa que compõe a matéria. Ele é composto também por elétrons, por exemplo, prótons e nêutrons, Mas a gente vai abordar isso mais tarde. E a gente tem diversos átomos diferentes, né? Cada átomo ele é diferente um do outro. Ou melhor, não cada átomo é diferente. A gente tem vários átomos diferentes. E a gente compila, a gente faz um agrupamento desses átomos diferentes numa coisa que a gente chama de tabela periódica, que você provavelmente já ouviu falar. Aí a tabela periódica, deixa eu rever. Vou pegar aqui para botar os elementos na ordem certa. Então, aqui em cima a gente sempre tem o hidrogênio, né? Só que isso aqui está errado, na real. Porque faltou isso daqui, ó. Porque o hidrogênio está aqui, ó. E aí o hélio está aqui. Opa, hélio. Aí a gente também tem, por exemplo, berílio, boro, carbono, nitrogênio. Eita, não vai caber. Eu vou refazer essa borda aqui, ó. Lítio, berílio, boro, nitrogênio, oxigênio, flúor. Não. Flúor. E aí aqui é o neônio depois. Neônio. E aí a gente também pode ter aí vem o sódio, magnésio, eu tô tentando lembrar de todos. E aqui ainda tá errado, na verdade, porque aqui não tem nada. Cadê a borracha? Aqui. Aí, pronto, agora tá certo.
magnésio. Aí embaixo do boro vem o alumínio. Aí embaixo do carbono vem o lítio. Não, o lítio já foi. Não, foi o silício. Aqui é o silício. Aqui é o fósforo, enxofre, cloro. Eu acho que aqui é o xenônio, se eu não me engano. Mas eu vou ter que ver. Isso aqui eu não lembro. Eu nunca lembro, essa é a última camada aqui. E aí assim por diante, né? E cada um aqui vai ter um bloquinho diferente. E cada coisa aqui, cada um desses elementos é um átomo diferente. A gente apresenta assim. Então, o hidrogênio é um átomo de um jeito, o hélio é outro. O hélio ele fica. Ele pode ficar aqui, né? Na verdade, não tem problema ele ficar aqui. O hidrogênio é um átomo diferente, o hélio é outro, o lítio é outro, o berílio é outro. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode começar, então, a combinar elementos, ou átomos, né? E formar moléculas. E formar moléculas. Moléculas. E aí as moléculas elas são realmente combinações dos átomos. Então a gente pode ter um átomo de hidrogênio aqui, né? Então, ó, a gente pode pensar assim, né? Um átomo de hidrogênio aqui, a gente pode ter essa bolinha aqui, né? Que vai ser o hidrogênio. Aí eu posso ter outra bolinha aqui, né? Diferente, que vai ser um oxigênio. Oxigênio, hidrogênio. E aí outra bolinha aqui, né? Que vai ser o hidrogênio. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma molécula de água. De água. Ou a gente pode representar também pelo próprio elemento, né? HO. H. E aqui água, né? Então a gente começa a combinar esses átomos e eles vão formando moléculas. Se vocês verem, eu fiz ele inclinado aqui, né? E em outra aula vocês vão ver o porquê. O Gustavo Klaus vai dar uma aula sobre isso, sobre a estrutura das moléculas. Mas isso daí é mais pra frente. Ou a gente pode ter moléculas super complexas, como por exemplo a morfina. Então, se a gente continua combinando átomos cada vez mais átomos e mais átomos, né? A gente acaba podendo ter coisas super, super complicadas, como por exemplo é a morfina. Então a morfina ela tem ó, um monte de coisas diferentes. Aqui é um H, aí essa ligação vem para cá, isso aqui vem para cá, e aí isso daqui forma um fenil. Então a gente começa a combinar ó, muitos e muitos átomos. Aí a gente tem outro oxigênio. Então aqui a gente tem um nitrogênio, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio. E aí assim por diante. Aí faltou isso daqui, faltou também. Isso daqui tá ligado aqui. Aí aqui a gente pode ter, por exemplo, uma morfina, que é outra molécula química usada na medicina, né? Então, a gente pode ter coisas muito simples ou muito complexas. E aí, quando a gente tem muitas moléculas, a gente tem o quê? Substância. Uma substância. Que uma substância, ela pode ser subdividida entre substância simples, ou substância composta. Composta. E o que é uma substância? Uma substância é um conjunto de moléculas, né? Então, se eu tenho muitas moléculas, vamos supor, eu tenho muitas moléculas, ou eu fiz no lugar errado. Se eu tenho muitas moléculas, né? Então, eu tenho uma água aqui, eu tenho uma água aqui, aí eu tenho outra água aqui, né? Vamos supor, eu tenho um balde de água. Tenho um balde gigante de água. Então, eu tenho muitas moléculas, eu tenho uma substância. Substância composta, ela a gente chama ela assim porque ela é feita de átomos, elementos diferentes. Então, por exemplo, a água. A água ela tem um hidrogênio e um oxigênio, né? É diferente, então é composto. Aí ela pode ser simples também. Então a gente pode ter, por exemplo,
uma molécula, o diamante. O diamante, que ele é só um monte de carbono. Ele é só um monte de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, isso. E aí ele vai propagando, né? Ele vai propagando. E aí assim por diante. Aí ele vai indo. Então é um monte de carbono ligado, só tem carbono, aqui é o diamante. Como só tem carbono, ela é simples, certo? E como essa daqui tem elementos diferentes, ela é composta. E se você tem... Só que numa mistura você só tem a mesma molécula, né? Então, ó, uma molécula... Então, se na molécula você tem átomos diferentes, é uma substância composta. Átomos iguais é simples. Mas você ainda só tem uma molécula igual. A molécula ainda é sempre igual. A molécula ela é sempre igual. Ela só é composta por átomos diferentes. Ou, aqui é uma molécula só, uma molécula igual. Ela é composta por átomos iguais. Mas e se você tem mais de uma molécula, né? Então, eu posso ter mais de uma molécula. Isso forma uma mistura de substâncias, mistura de substâncias, né? São substâncias diferentes. Então eu posso ter, por exemplo, um diamante, um diamante molhado. Molhei meu diamante. Então agora meu diamante, o meu diamante, eu não tenho só diamante. Então vamos supor, eu não vou, eu não tenho só diamante, então ele vai seguindo aqui, né? Ele é meio complicado de desenhar, vai demorar muito. E eu também tenho água. A água não está ligada no diamante, tá? A água ela está separada. Senão ia ser a mesma, ia ser uma molécula só, né? Quando as coisas estão ligadas entre si, se ela está ligada, é a mesma molécula. Se ela está separada, aí eu posso realmente ter uma mistura. Então eu posso ter aqui um balde de água, e aí eu posso ter meu diamante aqui dentro. E aí eu tenho uma mistura de substâncias. Aqui é uma mistura. Ou eu posso ter, o que mais que eu posso ter de mistura? Ou eu posso ter dois líquidos diferentes, né? Ou eu posso ter, por exemplo, é, uma mistura de... O que mistura? Água e vinagre. Então eu posso ter, por exemplo, água misturada com vinagre. Então ele não vai ficar assim, né? Na verdade, ele só vai ficar... Então eu tenho água aqui, mas eu também tenho vinagre aqui, certo? Se eu olhar aqui para dentro, o que eu tenho? Eu tenho uma molécula da água, e eu tenho a molécula do vinagre, que eu vou só desenhar uma das moléculas do vinagre, que era ácido acético. Molécula do vinagre, ácido acético, tem mais carbono aqui? Não, acho que não. Acho que é só isso daqui, né? Tenho 99% de certeza que é isso daqui. Então eu tenho duas moléculas diferentes, tá vendo? Elas não estão ligadas entre si, elas só estão lá misturadas. Então é uma mistura. Agora, se eu tenho um monte de moléculas iguais, é uma substância. Se eu tenho moléculas diferentes, é uma mistura. E isso aqui realmente cai na Olimpíada, tá? Mas em níveis mais baixos. Eu acho que na primeira ou na segunda fase acaba caindo isso aqui. E por último, uma das coisas que eu acho mais fascinante na química também, né? É que a química ela estuda coisas realmente muito pequenas. Então, se você pegar um átomo, ele é minúsculo. Pega aqui. As moléculas são minúsculas, né? Então, uma molécula de água ela é muito pequena. E você tem muitas moléculas de água, por exemplo, em um balde de água. E o que a química faz, então, que eu acho realmente interessante, é que a química estuda essas coisas muito pequenas. Só que a gente só vê o que é grande, né? A gente não consegue ver realmente o que é muito pequeno. Hoje em dia a gente tem técnicas mais avançadas para isso.
Só que a gente ainda assim só consegue ver coisas até que muito grandes. Deixa eu ver assim quanto tempo tá, infelizmente. Eu devia ter posto um cronômetro. E na próxima vez eu vou botar um cronômetro, não sei se está muito longo a aula. O intuito é a aula não ficar muito longa, ela tem em média de meia hora. Eu não sei se eu já me passei. Mas a química realmente ela faz essa transformação do pequeno. Então, já que ela estuda coisa muito pequena, a gente tem que fazer a transformação do pequeno para o grande, né? E como que a gente faz isso? A gente faz através do número de Avogadro. Não vai caber. Número de Avogadro. Isso. Daqui é um A, daqui é um V, daqui é um O, daqui é um G. Avogadro. O que é o número de Avogadro? 6,023 vezes 10 elevado a 23. Isso daqui... Opa! Isso daqui é o que, né? Ele representa tipo uma dúzia. Então, se eu tenho uma dúzia, eu tenho quantos? Eu tenho 12. Se eu tenho uma dezena, eu tenho 10. Se eu tenho uma centena, eu tenho 100. Se eu tenho um mol, se eu tenho um mol da minha substância, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23. E esse é o número de Avogadro. Certo? 1 mol. Ele representa 1 mol. Então, se eu tenho 1 mol de água, eu tenho 6 vezes 6,23, 0,23 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Se eu tenho 2 mols, então é realmente muita coisa, né? Isso aqui, ó, se você parar para pensar, ó, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão tem 9 zeros. Esse aqui tem 23. 1 trilhão tem 12. 1 quadrilhão tem 15. Esse aqui tem 23. Se você desenhar tudo isso, ia ficar gigante. Ia ser realmente um problema pra gente, né? Justamente porque a gente estuda coisas muito pequenas. Então, 1 mol de água representa 10,23, 6 vezes 10,23 moléculas. Eu tenho 2 mols, então a gente começa a contar em mols, né? Eu tenho 2 mols, eu tenho meio mol, eu tenho 1,5 mol. E aí realmente é só aplicar, transformar, né? Meio mol é quanto? Meio mol? 3,0, só dividir por 2, né? 3,0115 vezes 10 elevado a 23. 2 mols, 12,046 vezes 10 elevado a 23. Moléculas, né? Ou o que quer que seja, né? Porque ela está contando. Eu posso ter um mol de qualquer coisa. Átomos, posso ter um mol de átomos, um mol de moléculas. Realmente, um mol é só essa quantidade aqui, assim como uma dúzia. Aí a gente começa a contar, sim, porque é mais útil. E na tabela periódica, a gente vai ver, então, por exemplo, hidrogênio, ou melhor, carbono, né? A gente vai ver na tabela periódica aqui embaixo. Na tabela periódica, a gente vai ter números escritos na tabela periódica. Eu vou fazer uma aula de tabela periódica, tá? Mas já adiantando, a gente vai ver, por exemplo, assim, carbono 12. O que esse 12 significa? Que 1 mol de carbono tem 12 gramas. Ele pesa 12 gramas, né? Pesa 12 gramas. Então, um átomo de carbono é muito pequeno e não pesa praticamente nada. Ele pesa um pouquinho, muito, 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 muito pequeno. Mas quando a gente pega numa versão macroscópica, então do pequeno para o grande, 1 mol de carbono, o mol, número de Avogadro transforma do pequeno para o grande, né? Então, um átomo de carbono tem quase nada, e aí a gente aplica o número de Avogadro, 1 mol, e ele tem, 1 mol tem 12 gramas. E o hidrogênio tem 1, por exemplo. O hidrogênio tem 1, nitrogênio é 14.
e assim por diante. Ahn, e é isso, eu não quero me estender muito, eu acredito que seja só isso. E aí vai ter um vídeo explicando melhor isso daqui. Espero que vocês tenham entendido o conceito de número de Avogadro. Ahn, e realmente. E aí. Não, e aí eu faço. E aí, isso daí eu vou deixar outra coisa para outro vídeo. Então é isso, gente. Ahn, essa foi a primeira aula. É, espero que vocês gostem do programa. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, a gente tem. Vocês podem mandar por e-mail, e a gente responde. O e-mail vai estar no site junto. E é isso. Vejo vocês na próxima aula.